Olá, internauta, eu sou Ayrton Rezende, do RDTV. Hoje o nosso assunto a ser debatido aqui é educação. E para discutir esse tema, trouxemos aqui no estúdio do RDTV, Paulo Roberto de Francisco, diretor de vestibulares do Colégio Singular, Sistema Singular, Ângulo. Paulo, obrigado por ter vindo aqui na nossa redação para discutir. Eu que agradeço o convite, Ayrton. A educação e o Sistema Singular. Já queria fazer assim debate pronto, Paulo, para que você analisasse e comentasse os últimos acontecimentos aqui do Brasil até no ABC, que é a questão do movimento estudantil, as manifestações, as passeatas, que teve o foco inicial da questão de baixar o preço da tarifa de ônibus, sim. Mas ela acabou virando um questionamento político e até a questão da educação, que fez com que até os políticos começassem a trabalhar e redundou até num carimbo de verbas importantes para a educação. De repente. Né? E você que lida com toda essa faixa etária que está na rua, como que você está vendo esse movimento no Brasil e aqui no ABC? Ayrton, realmente foi uma surpresa, né? Mas também, analisando bem, não é de surpreender tanto assim, totalmente. Evidentemente que o poder das redes sociais gerou uma mobilização muito grande. Mas o jovem de hoje, ele é muito mais conhecedor, muito mais instruído. Então o jovem, por exemplo, acompanhou todas aquelas movimentações que aconteceram recentemente, aí no ano passado, no Oriente Médio, onde vários ditadores, né, ditadores históricos caíram. E de uma forma ou de outra, conforme eu disse, as redes sociais têm uma influência muito grande, porque é muita gente apontando as coisas dos nossos políticos. Os nossos políticos parece que, não vamos generalizar todo político, mas muitos políticos, eles estão fazendo as coisas erradas de uma forma assintosa. E de repente parece que o copo transbordou. E eu entendo, eu acho muito justas as manifestações, desde que elas sejam feitas de uma forma ordeira, pacífica. Sem os vandalismos, né? Infelizmente, alguns se aproveitam para subverter a ordem pública, danificar o patrimônio público ou privado, e aí, inclusive, perdem um pouco a razão de ser. Mas eu acho muito bem. Eu entendo a participação dos jovens, acho muito bacana. Isso dava para sentir? Você tem essa ideia de que o jovem é mais engajado politicamente ou foi uma ação de rua? Mais bem informado. Sim. Mais bem informado. Eu não diria mais engajado. Talvez esse engajamento saia de uma... Talvez, vamos ver, né? Nós somos sociólogos, nem futurólogos. Vamos ver, mas quem sabe desperta uma consciência política que estava latente, em toda essa turma, mas com certeza, mais bem informados são. Certo. Mais bem informados são. Foi tão importante o movimento, né? E, como você já disse, tirando essa questão do vandalismo, essa questão que ninguém aprova. Eu devo até me adiantar, desculpe, por exemplo, alguns professores, logo quando eclodiu o movimento, questionaram as coordenações. Nós devemos abordar esse assunto, nós devemos discutir, né? E sim, evidentemente, é um fato inconteste, desde que você não convoque as pessoas a participar, porque isso fatalmente pode trazer consequências, pais insatisfeitos, que meu filho foi lá porque o professor mandou, mas explicando, deixando eles falarem, e o depoimento dos professores puxa vida, eu não imaginava que eles estavam tão conscientes do que está acontecendo no Brasil e que parece que foi represando e de repente... Né? Você acha que esse movimento vem para ficar e isso vai impactar, por exemplo, nas verbas da educação? Qual a importância de ter os recursos do pré-sal, né? 10% do PIB do Brasil voltado à educação? Qual vai ser o impacto disso a médio e longo prazo? Veja, Ayrton, vamos ser bem realistas. Ótimo, tudo bem, mas quando que nós vamos ter o resultado desse pré-sal? Daqui quanto tempo? Eu acho que precisa ser uma coisa muito mais imediata. Então, primeira coisa, precisa diminuir o gasto público. Quantos ministérios tem o nosso governo federal? 39. Será que a senhora presidente sabe
de cor o nome dos 39. Eu li no jornal esses dias que ela convocou aí de emergência todos os ministros, e a ministra que ela nunca tinha conversado. Já era ministro que nunca tinha subido ao gabinete dela. Foi o primeiro contato do ministro com ela. Agora, cada ministério não é apenas o ministro, é toda uma estrutura. Isso não vamos falar que é o governo federal. Nos governos estaduais é a mesma coisa. Ou seja, as máquinas precisam estar mais enxutas. Sim, o número de cargos comissionados, eu não sei se hoje ou ontem saiu uma estatística, eu ouvi no rádio, o número de pessoas comissionadas apenas nos municípios. Assim, houve um estouro. E teve uma informação essa semana, até uma pesquisa da USCS, que é a Universidade de São Caetano do Sul, que 72% dos domicílios aqui da região têm acesso à internet. Lógico que isso até é bem diferente da realidade nacional. Sim, você acha que a região tem uma situação bem diferenciada até para esses estudantes, já que você está dizendo que a rede social é importante, mas isso também influencia bastante no conhecimento. Embora a nossa região tenha contrastes sociais muito fortes, mas nós temos que convir que nossa região é privilegiada em uma série de coisas. Sim. E nesse aspecto também. Você acha que esses estudantes ou outras pessoas que têm acesso às informações, a partir de agora que foi despertado esse movimento, vão cobrar mais os prefeitos? Eu imagino que sim. E aliás eu acho, porque é necessária a participação de todos. E não precisa ser jovem, não. Quantos de nós, mais velhos, não vou mais me meter, que não adianta, tá? Mas se cada um fizesse um pouquinho a sua parte, as coisas seriam bem diferentes. Claro. E agora os jovens têm todo esse entusiasmo, essa vontade. Lógico que eles de vez em quando pecam por imaturidade e tal. Mas eu acho que é importante, eu espero que sim. Você mesmo você tem uma atuação além do singular, né? Você sim. Atua também em algumas situações, vamos dizer, políticas, né? Que é das comissões temáticas da UAB. Sim, sim. Você tem aqui de Santo André, né? São duas aqui comissões que você preside ou faz parte? Não, eu presido uma comissão que é Defesa e Proteção dos Animais e sou membro de uma outra comissão que é a Comissão de Segurança. Então a OAB, de certa forma, já está se posicionando para também interagir nessa questão de cobrar ações mais efetivas, né? Exatamente. Das verbas públicas. Você acha que com esse movimento inclusive as instituições agora começam a se posicionar de forma mais... Sim, a OAB constituiu aí uma comissão para acompanhar os gastos da... Como nós somos a OAB de Santo André, 38ª subseção, nossa competência é trabalhar em Santo André, mas nós vamos acompanhar os gastos da prefeitura local. A tua comissão de segurança, você falou, né? Segurança. Quais são as ações que na UAB podem ser feitas até para discutir a segurança na cidade? Então, nós temos essa comissão, ela trabalha em parceria com o pessoal da CISA, com os CONSECs. E nós temos comissão, a OAB tem um papel não apenas de atender o advogado, mas tentar levar benefícios para a comunidade. Então, trazer soluções. Por exemplo, uma das soluções, inclusive nós teremos aí no próximo mês de agosto, dia 29, uma palestra aqui sobre aumentar a celeridade da justiça na área criminal. Hoje nós temos já os juizados especiais, que o pessoal fala pequenas causas, mas na área civil. Para acelerar o processo. E existe uma experiência muito interessante no interior, em Ribeirão Preto, Bauru, validadas pelas delegacias seccionais, de um tipo de crime, ou um tipo de ação penal, que não é ação pública, é ação do particular contra particular, ser resolvida também por conciliação. Então, o delegado, o escrivão, eles vão fazer o papel dos conciliadores. Uma batida de carro, uma briga de marido e mulher. Isso já funciona na UAB de Santo André? Não. Ainda não? Nós estamos, é a nossa missão.
é apresentar, inclusive apresentar aos delegados da região, e nós temos essa palestra com o delegado que é o pai da ideia, que implantou com sucesso. São várias cidades lá do interior. Não sei dizer, mas tem cidades importantes, Franca, Ribeirão, Bauru. Tá. E a outra comissão que o senhor faz parte, preside, é a de defesa e proteção dos animais. Quais são as próximas ações? As próximas ações são, veja, da mesma forma, nós temos ações fixas, por exemplo, nós temos parceria com a Prefeitura de Santo André, com o Centro de Controle de Zoonoses. Isso é uma parceria que não é apenas privilégio da OAB, no singular tem um órgão também de defesa dos animais, a ESPA, e uma vez por mês a gente faz uma feira de adoção. A prefeitura traz os animais castrados, vermifugados, e a gente faz uma seleção das pessoas que têm capacidade, não capacidade econômica, mas até capacidade psicológica, que não vai pegar o animal e vai descartar ali 2 meses depois, porque não gostou, tal. Então é aquela responsabilidade, adotou, tem que ficar. Um dia esse animal está bonitinho, está jovem, está alegre, mas um dia ele vai ficar velho, você tem que cuidar também. Então, a nossa comissão tem atividades, tem aquela atividade famosa, chamada caminhada, né? Que a gente faz. Tem um passeio com os cães na cidade. Passeio com os cães lá no Paço Municipal, é feito pela CISA, nós, a CISA, a ESPA, mais uma vez, Prefeitura. E vai ocorrer quando isso? Em outubro, próximo do Dia do Animal. O Dia do Animal é dia 4, se não me engano, no domingo seguinte, dia 7. Domingo seguinte, se não me engano, cai no dia 7 de outubro. E essa vai ser qual? Já é a quinta caminhada. Evidentemente, a OAB não participou de todas. Sim. Ela está participando já há 2 anos. Desde que eu entrei na gestão passada, mas durante a gestão do Dr. Fábio Picarello. Okay. Então, a partir da minha entrada lá, que a OAB está participando. Agora, nós temos trabalho de palestras, de discussão de legislação e temos muitas pessoas nos procuram denunciando maus tratos, denunciando animais abandonados. Tanto que nós criamos até a categoria amigos. Existem os membros, o membro tem que ser advogado, atuante em Santo André, com registro em Santo André. Temos os colaboradores, que são pessoas não necessariamente advogadas, ou advogados de outras comarcas, e temos os amigos. E com isso a gente faz uma composição de forças para tentar fazer castrações, vacinações, ajudar ração, coleta de ração e tudo mais. Historicamente, a partir de agosto, setembro, tem a campanha de vacinação antirrábica, né? Exatamente. No ano passado nós participamos. No ano passado participamos. Esse ano não temos ainda. Paulo, vamos voltar um pouquinho à educação? Pois não. Um dos temas bem polêmicos nos últimos anos é a questão das cotas, né? Eu queria saber de você como você se posiciona sobre esse tema e como que isso é tratado dentro do teu colégio, até porque você prepara os seus alunos para passarem nas faculdades, das universidades, faculdades, até públicas, né? Certo. Bom, da minha opinião particular, eu sou contra as cotas por achar que isso é uma forma de segregação. Eu acho que a adoção da política de cotas é mais uma vez mascarar o verdadeiro problema. O que deveria acontecer é o governo investir em educação básica. Nós temos tantos exemplos lá no leste asiático, de países que estavam muito mal, mas que levaram muito a sério, né, a educação, e que estão aí hoje numa situação privilegiada. Nós não compramos carros coreanos aqui hoje no Brasil? Sim. E como que estava a Coreia? É um processo lento também, né? Da investimento, como você disse, é a questão do pressão. Mas eles estão recolhendo, exatamente. É um processo lento, mas tem que começar um dia. Claro. Então, eu acho que essa política, a política é meio de mascarar as coisas, quando, na verdade, pelos impostos que nós pagamos, nós deveríamos ter educação pública à altura. Os colégios particulares nem deveriam existir, né?
saúde à altura, transporte público à altura e tudo mais, porque o volume de impostos é muito grande. Então, particularmente, eu sou contra, mas como é uma realidade, nós temos que administrar essa realidade. E nós temos que mostrar para os alunos que isso não atinge exatamente, isso não deve ser uma forma de desincentivo ao estudo e que não... Porque seus alunos não são contemplados nas cotas, é isso? Não, eventualmente no cursinho sim. Sim. No cursinho sim, porque o aluno vem fazer cursinho, ele pode ser egresso de uma escola pública. Sim. Agora, também existe a questão de cotas e a questão do abono. Sim. Então, a USP e a Unicamp, elas usam o termo política positiva. Eles não estão reservando uma quantidade das suas vagas. Tenho 100 vagas, 20 vão ser para qual? Não. A Universidade Pública Federal tem um sistema de cotas e o estadual tem outra. O estadual, aqui em São Paulo, por exemplo, tem um outro... Aí varia de estado para estado, universidade para universidade. Então, aqui, pode ver, o aluno pode ter até 20%. Uhum. Por exemplo, o egresso da escola. Até. Mas vai depender do desempenho dele na prova. Claro. Pode ser que não tenha nada. Não tenha um dinheiro de nada, que vai ser irrisório naquele mar de candidatos. O CUVEST são 150 mil candidatos. E agora, com essa notícia mais recente, da parte racial, o aluno de escola pública incluído numa daquelas categorias raciais, pode ter até 25%. Os estudantes, muitas vezes, afoitos falam, você viu? Todo mundo vai ganhar 25%. Vai nada. Vai nada. Agora, na Universidade Federal, não. Na Universidade Federal tem aquele projeto de que... Aliás, projeto não, é lei. Só que é uma lei que está tendo um desembolso. Que daqui a algum tempo, 50% das vagas vão ficar para cotas. E esse desembolso foi dividido em 4, então é 12,5 por ano. No primeiro ano foi 2,5, agora é 25 e tal, não sei o que. Então aí é outra história. Mas mesmo assim, você vê que existe uma diferença muito grande de aprovação do aluno normal do aluno cotista. Ok. A tua escola, o teu colégio, ele prepara o aluno para passar no vestibular. Sim. E a questão da internet, da tecnologia, tem avançado bastante. Como que isso mudou a dinâmica da aula na preparação do aluno? Veja, aí eu vou falar para você não como singular, vou falar mais, nós pertencemos à rede Ângulo de ensino. Uhum. E a filosofia da rede Ângulo de ensino é a seguinte: tudo gira em torno da aula, o professor é o principal instrumento. Uhum. Não damos as costas à tecnologia, mas a tecnologia é um plus, um a mais. Uma ferramenta. Então é uma ferramenta que, bem utilizada, vai ajudar. Mas a prioridade sempre é a aula. Então, aquilo que a gente fala às vezes em encontros de educadores, a pirotecnia educacional, ela é muito bonita, mas não adianta. Uhum. Então, é muito bonito você ter um laboratório assim, assado, tal, isso aqui, mas não vai para trazer conteúdo, é fazer o aluno realmente raciocinar, ler, pegar caneta e escrever. Infelizmente, eu acho que não tem jeito. Não tem como mudar essa maneira de ensinar. Eu acho que não tem jeito. E você vê que os próprios vestibulares de hoje, os telespectadores aí que fizeram vestibular há algum tempo, experimenta pegar um vestibular de hoje para ver como as coisas mudaram. FUVEST, Unicamp, o próprio Enem, exige muito mais a capacidade de intelecção do aluno do que exatamente aquilo que na nossa época tinha que saber fórmulas e tudo mais. Por quê? Porque o jovem acaba não tendo o hábito da leitura. Pega um texto com 3, 4 linhas, ele já acha que está difícil. Sim. E, na verdade, hoje, profissionalmente, a gente tem todos esses recursos à mão. A gente tem eles disponíveis para usar. A gente tem que ter a inteligência, a rapidez de saber o que usar e como usar. Você é a favor dessas provas que medem a qualificação do ensino, tipo
Provas Brasil, Enem, essas coisas todas? As avaliações são sempre importantes, mas elas têm que ser bem feitas. Eu gostava lá do tempo do Provão, que classificava as faculdades. Quer dizer, tinha ainda algumas ressalvas, mas gostava. A Prova Brasil e tudo mais. Agora, o Enem, como avaliação para entrar no vestibular, ele é meio... Ele é como se fosse um carrasco, porque o aluno tem que ir lá, coitado, e ainda falam em privilegiar o aluno da escola pública. Ele lá na escola pública, ele nunca fez uma prova mais de 1 hora, 2 horas de duração. Um dia ele fica, no sábado ele fica 4 horas e meia, no domingo 5 horas e meia fazendo prova. Até os alunos mais experimentados de cursinho, eles têm dificuldade de ficar 5 horas produzindo intelectualmente. Acho que até ficar sentado, parado é difícil, ficar 5 horas. Agora você imagina, você produzindo, você sabendo que ali está. Então, falaram que iam acabar com o vestibular, mas acabaram produzindo um dos maiores vestibulares do mundo, se não o maior. E o Enem? Então, nesse aspecto, eu acho equivocado. O ENAD, por exemplo, que substituiu, você sabe que muda governo, tem que mudar as coisas que o anterior fazia. Ele fazia um equívoco muito grande, onde deixava as faculdades fazerem amostragem de aluno. Então nós temos uma grande universidade aí, particular, uma grande universidade, não é uma grande universidade em qualidade, é uma grande universidade em quantidade de alunos, que ela simplesmente fazia o seguinte, mandava toda a turma mais fraca não fazer prova. Só escolhia os bons. Aí a nota do ENAD ficava boa. Né? Aí a nota do ENAD subia, né? Sim. Então aí não adianta. Mas avaliações são sempre importantes. Tá certo. Em tudo na vida, né? Paulo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o singular, como forma de interação na comunidade. Vocês não focam simplesmente o ensino, mas tem outros cursos também. Técnico, extracurriculares, e também tem atividades extras que não são ensino, né? Sem dúvida. Aliás, até num certo momento, Ayrton, você falou, não, vocês têm um ensino voltado para o vestibular. Eu concordo plenamente, é uma bandeira que nós temos, mas antes de mais nada, nós temos a responsabilidade de formar o cidadão. Porque não adianta nada a pessoa ser ótima em termos de conhecimento e ter exercer uma má cidadania. Então, antes de mais nada, também a gente tem que se preocupar com essa questão de formação do cidadão. Evidentemente, isso está inserido em uma série de matérias. Nós temos até uma matéria chamada DPS, Desenvolvimento Pessoal e Social, onde se discute uma série de coisas, discute drogas, sexo, práticas, ética no cotidiano e tudo mais. Nós temos atividades, a ESPA, que é o nosso braço, nós temos singular social, né, em que os alunos trabalham arrecadando, toda atividade o aluno traz algum tipo de por exemplo, doação. a campanha do agasalho, vocês participam? Campanha do agasalho, Dia das Mães, a gente vai em asilos, Natal, Páscoa e tudo mais. E a ESPA, que é o braço animal um subconjunto do singular social que trabalha com a causa animal. Agora, talvez você também queira saber outros cursos que nós oferecemos. Por exemplo, a questão da profissionalização, né? Sim. Porque o curso não é só para o objetivo de passar no vestibular, mas para inserir já o aluno no mercado de trabalho. Então, veja, essas coisas, elas vão acontecendo de acordo com a demanda. Nós estamos numa região onde o ensino técnico é importante. Então, mas eu confesso, isso é realmente até uma decisão empresarial, onde você entra, onde tem um mercado. E recentemente não, em 2011 nós conseguimos uma concessão da Texas Tech University e nós trouxemos para o singular o High School americano. Então o aluno tem que fazer, ele pode tirar os 2 diplomas, o diploma brasileiro e o diploma americano concomitantemente. E com esse diploma americano ele tem acesso a uma série de universidades. Por que aconteceu isso?
porque nós sentimos que existia um anseio. Nós pesquisamos e realmente, lógico que é uma minoria que faz isso, até porque para fazer esse high school é com professores nativos e formados no estrangeiro. É totalmente em inglês, então o aluno tem que ter uma prova de seleção, tem que passar uma prova de seleção, tem que tirar 7 em 10 nessa prova de seleção. Mas aí acontece, vão aparecendo, Singular Idiomas, Colégio Técnico e tudo Então mais. tem uma série de oportunidades do Exatamente, estudante exatamente. estudar e visar o mercado de trabalho. Exatamente, né? exatamente. Além do social, como você disse. Além do né? social, que é muito importante. Estamos em julho, em férias escolares, Singular para ou ele Férias tem dos atividades? alunos, né? Férias dos alunos, você quer Mas dizer? eles têm alguma atividade extracurricular, não, né? Depende da unidade. Sei. Depende da unidade. O Singular tem desde crianças, desde maternal, né? Uhum. Então, algumas unidades têm o período integral durante as férias também. Sei. Os maiores aí, eles têm férias. Algumas unidades têm plantões de dúvidas durante as férias. E tem alguns cursos extras que são dados, optativos. Tem torneio esportivo, que é feito nas férias e tal. Então aí depende das unidades, né? Uhum. Depende do tipo de ensino e da unidade. Ok. 5 de julho, eu vejo aqui que você vai promover a festa Sexta Aula. Sim. O que é Sexta Aula? Sexta aula é do tempo em que a turma da noite tinha 5 aulas. Então, tinha 5 aulas, a gente fazia sempre numa sexta-feira, e a sexta aula era uma festa que até hoje existe. E naquela época nós fazíamos mensalmente, agora já espaçamos um pouco mais, onde é um congressamento de alunos e professores. Todo mês tem essa Sexta Aula. Cada 2 meses, Cada 2 atualmente. meses. E as atrações, sempre os alunos querem atrações, né? Então nós temos 2 conjuntos de professores. Um deles é o The Teachers Fire Band, que já existe há, sei lá, uns 30 anos. E tem um outro de professores mais jovens. Esse The Teachers Fire Band, um dos componentes é o professor Beto, que está agora fazendo 44 anos de magistério. E está firme no tablado. E onde vai ocorrer? Lá em São Bernardo, na Pochrum. Sei. É aberto ao público ou é só restrito aos alunos? É restrito a alunos, mas pode vir convidados. E tem a doação, como sempre, né, de 1 quilo de alimento ou ração para... Ok. Paga um pouquinho, quem doa paga menos. Ok. Paulo, obrigado por ter vindo aqui na redação, muito por ter obrigado. falado um pouquinho de educação. É um prazer vir e falar aqui. sobre o singular. Eu que agradeço a oportunidade, sempre que precisar. Muito obrigado pela atenção e parabéns aí por todo o seu trabalho. Ok. Cara internauta, você viu um pouquinho da entrevista com Paulo Roberto de Francisco, diretor de vestibulares do Colégio Singular, Sistema Singular Ângulo, né? Singular. Caso queira mais informações sobre essa matéria ou outros assuntos relacionados, acesse o site repórterdiario.com.br e até a próxima.